A gente gosta de tantas coisas, não é? E mulher é um universo. A gente gosta de roupa, de sapato, de bolsa, de frufrus e de cor-de-rosa. Algumas não, mas a maioria gosta. De um sapato diferente. A gente tem só um par de pés, mas a gente sempre tem mais de um par de sapatos, né? Algumas quase viram uma compulsão e a gente tem que orar por isso. E a gente também ama os bate-papos, de vez em quando, que trazem edificação para nós, não é? A gente vai ter isso aqui também. A gente vai ter bate-papo, a gente vai ter gente para trazer coisa boa, informação para a gente. A gente vai ter oportunidades também de falar sobre o universo feminino, as coisas que a gente gosta tanto. Mas para o primeiro culto, eu quero falar com você da essência, do principal. Daquilo que todas nós precisamos ter. Nós não precisamos de mais um par de sapato. Nós não precisamos de um armário cheio de roupas. Nós não precisamos estar sempre maquiada. Não, a gente também pode vir com a cara lavada. A gente é livre. A gente não precisa de fazer unha toda semana. É para ser um prazer, não para ser uma escravidão, um cativeiro. E às vezes a gente se distrai com tantas coisas menores. E a melhor parte, a boa parte, a gente deixa meio de lado. Então eu queria que a mensagem de hoje alcançasse todas as mulheres que estão aqui. Eu não sei qual é a sua realidade. Às vezes você batalha tanto. Às vezes você chegou aqui hoje exausta do seu trabalho. Às vezes você está lutando com uma fase difícil do seu filho, com o desemprego. Às vezes você tem tudo o que você precisa. Tem um bom marido, tem uma boa casa, tem conforto. Mas às vezes você está lutando com uma depressão que você não sabe de onde saiu. Cada uma de nós é única. É única, mas tem uma mensagem universal que a gente precisa se lembrar dela. Porque é em cima dela que todas as outras coisas são construídas. E muitas vezes a gente se esquece um pouco disso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 22. Nós acabamos de passar pela Páscoa, né? E na época da Páscoa é aquele período que a gente relembra a Páscoa dos hebreus, né? Aquela primeira Páscoa, onde Deus orientou o povo de Israel a como eles deveriam fazer para serem poupados da morte dos primogênitos, e eles deveriam se reunir nas casas, e eles deveriam imolar um cordeiro, e tinha todas as especificações, e depois você pode conferir isso lá em Êxodo capítulo 12, lá em Êxodo 12 tem todas as instruções do Senhor para a primeira Páscoa. Então ali, depois do cordeiro ter sido morto, o sangue era passado nos umbrais das portas, e o anjo da morte, mandado por Deus, o destruidor mandado por Deus, iria passar pelo Egito, e aquelas casas que estivessem com sangue na porta, ele não teria acesso a essas casas, ele não poderia tocar nos primogênitos dessa casa. E o Senhor instituiu ali a Páscoa e a celebração desse livramento. A palavra Páscoa significa passagem, né? A passagem de mais de 400 anos de servidão, de escravidão no Egito para a terra prometida. Só que entre o Egito e a promessa tinha o deserto. E o deserto, gente, ele teve coisas maravilhosas. Você já imaginou o mar se abrindo? Parou. Pensa comigo. Imagina se tivesse celular naquela época. Todo mundo, A Moisés já tem que falar, anda gente, para de tirar selfie. Não ia ser, né? Um evento, um acontecimento, não é? Imagina. Entendeu? A baleia passando ali, eu sei, fotografando. Eu viajo na maionese, não liga não. Mas também no Egito, no deserto, teve a provisão, o maná. A coluna de fogo que mantinha o povo protegido, aquecido. A nuvem que caminhava com eles. A presença de Deus.
Mas quando a coisa não saía do jeito que o povo queria, aí rolava um barraco. Era ou não era? Gente, eu lendo a história do povo de Israel, eu falei assim, meu Deus, por que o Senhor não consumiu esse povo? Povo obstinado, povo rebelde, povo picareta. Aí Deus falou comigo assim, vocês são igualzinhos. Vai, Senhor. E é exatamente. O mar tinha acabado de ser aberto. O povo viu, dançou, e Miriam, e os tamborins, e a mulherada, papapá, daqui a pouco. Ai, maná de novo, maná de novo, maná de novo. Ai, maná. Não dá para rolar uma carninha, não. Depois, faltou água. Lá vai Moisés, 3 dias andar com o povo. Chega na fonte, águas amargas. O que é isso, Moisés? Tirou a gente do Egito. Quando foi chegando perto, é para isso que você trouxe? Não, vamos voltar para o Egito. Lá pelo menos a gente tinha isso, tinha aquilo outro. A gente se esquece da provisão de Deus, do cuidado de Deus, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. E assim como a Páscoa foi um símbolo daquilo que haveria de acontecer com o Cordeiro de Deus sendo enviado, e o sangue dele trazendo libertação para nós, também aquele comportamento do povo, a gente identifica. Então vamos para a Páscoa, né? Passaram-se muitos anos, a Páscoa foi instituída, o povo saiu do Egito, o povo caminhou pelo deserto, o povo faz tantos episódios de murmuração, de reclamação, de querer voltar atrás, de não está muito bom não, e de não reconhecer Deus, e Deus tem que vir com a mão dele poderosa, também para corrigir, também para exortar, também para dar limite. E aqui em Lucas 22 a gente está vendo essa Páscoa verdadeira sendo cumprida em Jesus. A lá dos hebreus, a Páscoa dos hebreus, a saída do Egito, ela foi o símbolo. E em Jesus o cumprimento. Vamos ler o texto? Lucas 22, a partir do verso 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Vamos até aí. O que eu quero chamar a atenção nesse texto, eu quero chamar o seu olhar para os discípulos, antes da crucificação. No verso 23 e 24, quando Jesus falou que alguém iria trair, eles começaram a discutir entre eles. Quem é? Quem é que vai trair? Quem é que vai trair?
E logo no 24 fala, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Na mesa da Páscoa, os discípulos estavam disputando quem dominaria. Eles estavam engessados na mentalidade religiosa de que o Messias viria para estabelecer um reino, um governo terreno. Então eles já estavam querendo saber quem que ia ser ministro, quem que ia ser deputado, quem que ia ser vereador. Eles estavam querendo disputar no reino que eles pensavam que seria instituído, o reino de Deus. Eles pensavam que seria um governo humano. Até ali eles não tinham noção do que representava esse reino, o reino de Deus. Eles não haviam entendido que o reino de Deus era a justiça de Deus sendo cumprida nele mesmo. A sede de justiça de Deus seria cumprida no seu próprio Filho. Eles não estavam entendendo isso. Eles ainda estavam com um governo terreno na cabeça. O poder que eles poderiam exercitar. O reino de Deus ali significava a justiça, a redenção, a reconciliação do homem com Deus e os desdobramentos dessa reconciliação. Não mais viveríamos a nossa maneira, mas voltaríamos a viver para a glória de Deus. Não mais criaturas, mas filhas, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Muito maior, um reino eterno, um reino sem fim, mas eles ainda estavam aqui, ó, nessas coisinhas desse mundo. Esses eram os discípulos antes da crucificação de Jesus. Mas quando você pega esses mesmos discípulos e vai ver esses discípulos depois da ressurreição, meu Deus, meu Deus. Para mim, a maior evidência da ressurreição de Jesus é quem esses caras se tornaram. Pedro, amedrontado, negou Jesus, se escondeu no sábado, com medo, foi um covarde, como qualquer uma de nós seria. E depois esse homem recebeu uma ousadia, uma autoridade no Espírito Santo. Alguma coisa aconteceu com esses 11, no sábado, desalentados, desanimados, pensando, uau, o que aconteceu? Será que nós viajamos na maionese? 3 anos nós andamos com ele, mas peraí, a gente viu ele ressuscitando mortos, a gente viu, não, a gente não imaginou, ele ressuscitou mortos, ele acalmou o mar, como que ele morreu? Nós deixamos nossa casa, nosso negócio, nosso trabalho, por um fracasso. Eles estavam frustrados, os sonhos, as expectativas deles tinham sido frustradas no sábado. Mas o domingo chegou. E com o domingo veio a promessa do Espírito Santo. E eles foram revestidos de poder e varreram o mundo daquela época com a palavra do Evangelho e varrem até hoje. São as cartas deles, são os relatos deles que trazem vida para a nossa vida. E a grande pergunta dessa noite, por que eu estou contando toda essa história, trazendo isso à sua memória, é perguntar: onde você está na sua caminhada com Deus, mulher? Você ainda está na mesa? Você ainda está na mesa querendo medir poder? Querendo provar quem é que está certo? Porque briga pelo poder, gente, não acontece só nos altos escalões, não. Briga pelo poder acontece dentro do casamento, por exemplo. Briga pelo poder acontece nos relacionamentos interpessoais, no trabalho que você desempenha, no ministério que você desempenha. Os discípulos estavam ali querendo saber quem é que é o maior, quem é que vai mandar mais. E nessa mesma ceia, quando a gente vai lá em João 13, a gente vê Jesus se cingindo de uma toalha e falando assim, peraí, vou dar uma lição para vocês aqui. E ele lavou os pés dos 12 discípulos. Só abrindo um parêntese, o escravo responsável por lavar os pés era o menor na hierarquia dos escravos.
Então não era só escravo, era o pior escravo, era o mais chulé. Por isso que Pedro ficou, peraí, você está doido, mestre, você não pode me lavar os pés. E ele falou, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Eu estou deixando um legado aqui. Tem uma coisa acontecendo aqui. Eu estou nas minhas últimas horas. Eu quero enfatizar para vocês qual é o elemento-chave do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou morrendo a morte de vocês, para vocês viverem a minha vida. E a vida de Jesus, gente, é de reinar, mas não reinar com o reinado humano. A gente ainda continua trazendo para o nosso reinado uma mensagem triunfalista. Não, mas eu sou crente, eu não posso ter tristeza. Não, mas eu sou crente, eu não posso ter problema. Não, mas eu sou crente, meu casamento não pode acabar. Não, mas eu sou crente, a dor não pode me alcançar, a tragédia não faz parte da minha vida. Eu sou crente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O deserto não é em vão. Vai faltar água, você vai enjoar do maná, mas a presença de Deus vai estar lá, a coluna de fogo vai estar lá, a nuvem vai estar lá, a presença de Deus te é suficiente. Gente, a presença de Deus tem que ser suficiente. E se ela não é suficiente para você, eu quero te dizer, minha linda, você ainda não experimentou a presença. Você ainda não teve a revelação. Você ainda está na mesa antes da crucificação. Antes da crucificação, eles não ficaram só na mesa, discutindo entre eles quem é que vai ter mais poder, quem é que vai crescer mais. Imagina se tivesse Instagram naquela época. Gente, eu amo as redes sociais, mas tem hora que me dá uma canseira. Porque ninguém posta fracasso no Instagram. Todo mundo é lindo, glamuroso, rico, fabuloso. E magro, porque a gente faz assim, ó. Pega de alto para cima. Ok, então, Helena, para a gente expor as nossas mazelas, não é para você expor suas mazelas, gente. Mas também não é para ficar ostentando, mas às vezes você está lá na tristeza, na angústia e fazendo biquinho para a foto. Porque nós somos um mundo de aparência, nós somos um mundo de superficialidades. Então a gente tem que parecer o que a gente não é. Então você se endivida, compra o que você não pode, para ficar parecendo que está bonita na fita. E, gente, o fracasso faz parte da vida. O fracasso faz parte da vida. Pensa comigo, se a gente pensar no ministério de Jesus, sobre o prisma nosso hoje de sucesso ministerial, Jesus ia ter sido um fracasso, né? Porque ele arrecadou 12. Ele arrebanhou 12 para andar mais junto. Perdeu um. João Lúcio está por aí? Qual que é a porcentagem, amor? Hã? Qual que é a porcentagem, João? 20%? Menos de 10%. Morreu. Espera aí, Jesus, mas... estreou o seu ministério com o capeta? Cara a cara com ele lá. Ficou 30 anos no anonimato. Não era filho de gente famosa, não era filho do pastor fulano de tal, nem do apóstolo, nem do bispo, nem do tal. Não era músico. Mas peraí, quem que é esse Jesus? Não era famoso, não era de estirpe. Não, mas é filho do apóstolo. Não, era filho do José mesmo, carpinteiro. Tanto é que o povo duvidou, peraí. A gente conhece seu pai, sua mãe, seus irmãos. Que história é essa que eu sei que é o Messias? Vamos apedrejar ele. Se a gente olhasse pelo prisma que o nosso mundo olha hoje, o ministério de Jesus teria sido um fracasso. Mas ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Diante do qual todo joelho vai se dobrar. Então não é o que parece ter sucesso, é sucesso. E hoje eu estava reunida com a Dev Tyros, eu queria ter trazido aqui para vocês, mas não deu tempo, e eu quero que você visualize isso comigo, mesmo eu não podendo estar mostrando para você. A Dev pegou um limão, imagina um limão bem bonito, siciliano, cheiroso, amarelinho, imagina que ele está aqui na minha mão. Usa imaginação, a gente é bem imaginativa, mulherada.
Cheira esse limão. Tem um perfume, não tem? O limão siciliano é cheiroso e é bonito. Amarelão, grandão, bonito, né? E nós somos como esse limão siciliano. Bonito, cheiroso. Deus criou a gente, a sua imagem e semelhança. Que lindeza. Mas para Ele dar vida, você tem que cortar o limão siciliano. Começa por aí. Deus corta a gente. E quando corta, o que tem lá dentro? Semente. Semente que pode gerar mais limão siciliano. Mas para tirar a semente lá de dentro, tem que cortar. E tem que espremer. E no deserto era isso que acontecia. Quando o povo passava pela luta, pela adversidade, Deus estava espremendo o povo. Para sair coisa boa, para sair caldo, para sair vida, para sair semente. Porque Deus não está só interessado em te levar para o seu destino, senão você já tinha morrido. Ele não está interessado só em nos levar para o céu. Ele está interessado em extrair vida da gente para gerar vida nos outros. E a mensagem, o jeito que o diabo arrumou para abortar isso em nós é tornar-nos distraídas com os nossos próprios umbigos, nossos próprios problemas, nossas próprias dores, nossas próprias vaidades, e a gente fica distraidona e não produz vida, e não derrama vida. Porque para derramar vida, gente, Jesus foi moído, e se você quer da vida, você também será. Então, se você está ouvindo um evangelho diferente disso, deixa eu te chamar para a real. Nossa vocação é ser moído. Não tem jeito de tirar óleo se não prensar as azeitonas. Não tem jeito de tirar o poder de limpeza, vitamina que tem no limão siciliano, se não espremer o limão. Agora, é gostoso? Não é não. Não é gostoso não. Mas faz parte da jornada. Mas se nós estivermos presos na mesa, nós não vamos querer esse evangelho. E nós vamos brigar com Deus, e nós vamos culpar Deus, ou não, vamos culpar o diabo. Tudo é o diabo, é o diabo, o diabo. É o diabo que está se levantando. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa com você. O diabo foi despojado na cruz do Calvário. A obra da cruz despojou principados e potestades. O poder que o diabo tem é o poder que a gente dá para ele com a nossa carnalidade. Nós alimentamos o diabo, nós damos armas para o diabo com a nossa carnalidade, com a nossa vida de discípulos antes da crucificação. Então, se o diabo está se andando na sua vida, é porque você está dando brecha. Porque, se você não está dando brecha, pode ter certeza, é a mão de Deus que está te espremendo mesmo. Aí, Helena, misericórdia. Gente, misericórdia não. Os discípulos tiveram... Vocês acham que os discípulos tiveram um ministério de sucesso? Uau! As palavras deles nos alimentam até hoje, trazem Cristo para séculos depois. Palavra viva, instrumentos, penas, canetas nas mãos do Altíssimo, aqueles homens foram. Todos eles morreram de morte violenta. Quando eu lancei meu primeiro livro, o povo vinha me cumprimentar e falou assim: Helena, Deus está te honrando. Eu amei. Vinha outra: Helena, finalmente chegou o tempo de Deus na sua vida, Deus está te honrando. Amém. Helena, chegou a nossa vez. Aí eu comecei a ficar desconfortável com aquela história. Então Deus não honrou Pedro, que morreu crucificado? Deus não honrou Paulo, que morreu decapitado? Deus não honrou João, que morreu exilado? Todos eles morreram por amor ao evangelho de morte brutal, violenta, alegremente. Todos eles estavam prontos a dar a sua vida, porque eles receberam a morte de Cristo e começaram a viver a vida de Cristo. E a vida de Cristo nos leva docemente à cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser
me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Parece uma mensagem de derrota, mas não é uma mensagem de vitória. Porque quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor de mim, a encontrará. E a gente está embaraçado nos governos desse mundo, nas coisas que a gente quer fazer, nas nossas vaidades, nas nossas disputinhas por poder. A gente está aqui disputando, se batendo, falando mal um do outro, e criticando fulano, julgando cicrano. Na mesa, antes da crucificação. E aí estamos acorrentados, aprisionados aos nossos desejos, aos nossos prazeres, à nossa vontade, ao nosso ego. Ainda estamos discutindo sentados à mesa, focados em nossos interesses pessoais e brigas pelo poder. Ainda estamos traindo Jesus com um beijo. Tudo isso antes da crucificação. Traindo Jesus com um beijo. Quantas vezes a gente não faz isso hoje, né? A gente vem para a igreja e depois a gente toma um cafezinho com o diabo. Tem uma conversa que não edifica. Fala mal do fulano. É agente secreto na universidade, né? A gente vem para a igreja e fica só no entretenimento. Te amo, Jesus. Mas se o painel de LED apagar, aí você fica pensando, por que o painel de LED não funcionou? Ai, por que pintaram a igreja de preto? Ai, por que hoje é aquela menina que está liderando o louvor e não aquela que eu gosto? Ai, por que não cantaram aquela música? Porque a igreja não é feita para te entreter, bem. A igreja é o lugar onde nós viemos para cultuar a Deus. E não é uma coisa que acontece só aqui, acontece lá na sua casa, lá no seu quarto. Você tem uma vida de adoração que se ajunta e se derrama. Se não é assim, tem alguma coisa errada. Você começa a entender? Que tipo de discípulo você é, minha linda? Você está querendo ser entretida pela igreja? Porque quando a gente quer entretenimento, a gente trata a igreja como um supermercado. Ai, eu vou lá nesse supermercado. Lá tem painel de LED. Tem uma grua, passa na televisão. O pessoal que canta é uma bênção. Nota uns músicos ótimos. Ai, eu amo. Eu sinto uma coisa gostosa, sabe? Eu levanto a minha mão. Ai, dá uma paz. E você sai daqui e continua vivendo a mesma vida. A mesma vida. Porque o entretenimento não preenche o que Jesus preenche. A religião não te dá o que o relacionamento dá. E aí a gente fica ainda lá na mesa, traindo Jesus com um beijo, né? A gente canta para Ele, mas a gente não é fiel a Ele. A gente não tem compromisso com Ele. A gente passa mais tempo no Facebook, no Instagram, do que na presença de Deus. A gente gosta de assistir novela, BBB, traindo Jesus com um beijo. Será que nós estamos traindo Jesus com um beijo? Dormindo nas horas de batalha? Jesus no Getsemane, suando sangue, ele seria prensado por amor de nós. E os discípulos? Dormem. E a gente também. Gente, como eu me vejo nesses discípulos antes da crucificação. A hora que é para você levantar, você guerrear, você batalhar, recua, Satanás, nós não admitimos. Não, Senhor, nós vamos prosperar, nós vamos avançar. Contra as trevas nós vamos lutar. E eu não vou batalhar só as minhas batalhas, eu vou batalhar pela minha irmã que está com filho nas drogas. Eu vou me identificar com a dor do outro. Eu não vou viver uma vida, uma fé centrada em mim mesma. Não, mas aí a gente... chama o pessoal da libertação, gente.
Chama a Zenete lá, os intercessores. Verinha, Basti, vamos marchar, gente. Vocês marcham aí que eu durmo. Discípulos antes da crucificação. Puxando espadas e cortando orelhas. Em nome de Jesus. Conhece algum discípulo assim? Fala mal de Jesus para ver. Gente, o Senhor não precisa de defesa, não. O Senhor é o Senhor. Quando teve aquele episódio que a menina se autocrucificou para debochar da fé cristã, na parada gay, era um momento apropriado para a igreja derramar amor. Era um momento apropriado para a igreja ser esbofeteada e oferecer a outra face. Era um momento apropriado para a igreja ter cheiro de Jesus, jeito de Jesus e responder como Jesus. Mas não, todo mundo arrancou a espada e cortou a orelha. Pescoço, outra orelha. Todo mundo sabe, vai queimar no inferno. Primeiro, ninguém põe ninguém no inferno. Quem põe alguém no inferno é Deus. Ele que vai decidir, ele que vai julgar, ele é justo juiz. Mas a gente fica, né, querendo arrancar a orelha dos outros. Vamos ver aí. Qual que é o cantor gospel que está pisando na bola? Vamos cortar a orelha dele. E a vizinha, a filha da vizinha que ficou grávida? Vamos cortar a orelha dela. E o filho do pastor? Vamos cortar a orelha dele. E a gente coloca nisso o discurso de santidade. Não, tudo em defesa da fé. Defesa da fé é coisa nenhuma. Se você está vivendo a fé, você está sendo transformado de glória em glória, você está se tornando mais amoroso, mais compassivo, mais misericordioso, mais cheio de humildade. Pedro não tinha recebido essa revelação ainda, então o negócio dele era na espada. Talvez você ainda seja esse discípulo que está arrancando espada e cortando orelhas, negando o seu envolvimento com Deus, né? Ser evangélico? Não, eu prefiro dizer que eu sou cristã. Porque, sabe, né, você é crente? O que você é? Eu creio em Jesus, eu leio a Bíblia. Porque, de repente, começou a acontecer tanto problema na igreja evangélica que a gente não quer nem ser chamado de evangélico mais. Igualzinho Pedro antes da crucificação. Você andou com ele? Eu não, de jeito maneira. Você conhece ele, você fala como um dele. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Acovardados, perplexos, temerosos e escondidos, como no sábado. Não, é melhor a gente não falar isso, porque senão vão prender a gente. Não, melhor a gente não fazer isso, senão vai, sabe, a gente tem que ser politicamente correto. Acovardados. O time do coração faz o gol, você grita a plenos pulmões. Você sai com a camisa do time, solta foguete, vira sócio torcedor. Chora quando o time ganha a Libertadores da América. Mas na hora de você se envolver, se engajar, se comprometer com o outro, cumprindo o ID de Jesus, indo lá na Casa Rosada para servir as mulheres, nem que seja lavar um banheiro. Ah, não, tem outras coisas para fazer. Ah, não, eu não vou me envolver com esse negócio de libertação, não, porque dá retaliação, entendeu? Eu não vou para a turma da intercessão, não. Porque o povo ora, depois é retalhado. Não, não, deixa eu ficar aqui na minha. Se você não subir a cruz com Jesus, você também não vai experimentar a libertação da ressurreição. O que mais os discípulos antes de Jesus? Incrédulos? Não. Jesus ressuscitou? Não. Eu só acredito vendo. Me mostra aqui. Jesus moveu desse jeito? Não. Isso foi emoção. Não, isso foi uma catarse emocional. Não, Jesus não faz isso mais hoje, nos dias de hoje, não, gente. Jesus não cura nos dias de hoje, não. Jesus não faz milagre no dia de hoje, não. Isso é catarse emocional. Entendeu? Jesus capacitou os médicos. Agora os médicos é que curam o câncer. Jesus não cura mais, não. Jesus cura.
E se Ele não está fazendo mais, é porque nós ainda continuamos na mesa da ceia. Nós ainda continuamos no jardim do Getsêmani dormindo. Nós ainda continuamos nos escondendo e não querendo nos envolver com essa tal de fé cristã. A gente continua sendo agente secreto do reino de Deus. A gente é muito crente aqui dentro, mas na hora que o mundo mais precisa que a gente seja crente, lá na nossa casa, lá na nossa vizinhança, lá na nossa vida lá fora, aí a gente é agente secreto. Para não ficar mal, para não virar o chato. Depois da ressurreição, esses homens viraram outros homens, corajosos, audaciosos e cheios de poder e autoridade. Eles não tinham nada, eles continuavam não tendo nenhum benefício, eles não tinham nenhum status, eles não tinham nenhum dinheiro. Tão lindo a frase de Agostinho que diz: lindo? Será que é lindo? Reflita comigo. A igreja hoje não pode dizer, não tenho prata nem ouro. Mas também não pode dizer, levanta e anda em nome de Jesus. Essa é a nossa realidade. E o Senhor vem buscar uma noiva que está se adornando. A igreja está se adornando. Quando eu falo igreja, eu falo de todo mundo junto. O joio, o trigo, o lobo, o camelo, a ovelha, todo mundo junto. A arca de Noé é completa. Mas quando o Senhor vier, Ele vai fazer separação entre joio e trigo. Ele vai separar os que são dele. Ele vai levar a noiva. E eu quero te perguntar, Ele vai levar os discípulos depois da ressurreição? Qual é o seu lugar? Onde você está, mulher? Porque se você ficar presa na mesa, se você ficar presa no jardim, dormindo, embaraçada pelos interesses desse tempo, você não vai experimentar a libertação e a cura que você precisa experimentar na sua vida pessoal. Eles estavam dispostos a morrer. Eles viram algo que a gente não viu, gente. O que leva dois homens que estão presos a ficar cantando no cárcere? Já pararam para pensar nisso? Se a gente é preso, chama meu advogado, chama o pastor Márcio, convoca os intercessores. Os caras estavam cantando. E as correntes se romperam. E a cadeia se abriu. E o carcereiro converteu. Ou seja, é vida, vida que gera vida, é um trator de vida. Jesus vai passando e varrendo tudo. E Ele está contando comigo e com você. Ele está contando comigo e com você, mas para isso, você vai ter que morrer. Não tem outro caminho. Eu estava passando por um momento na minha vida que eu estava buscando mais santidade, buscando conserto, buscando cura para o meu coração. Esse testemunho é muito conhecido, mas talvez você não conheça. Eu estava naquele tempo de busca, no meu quarto, degustando Deus, além da religião. Eu não queria Deus só na igreja, eu queria Deus 7 dias por semana. Eu estava ali no meu quarto, Senhor, me cura, me liberta, me transforma. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mais do Senhor, eu preciso ver o Senhor. Eu não quero a fé dos meus pais, eu quero ver o Senhor. Eu quero ter uma experiência pessoal com o Senhor. Revela-te a mim. Eu estava ali, e eu tinha um problema crônico com a inveja, porque eu não gostava de mim. Eu tinha uma auto-rejeição a tudo que eu era, a tudo que eu tinha. Eu tinha sofrido abuso sexual durante muitos anos na minha infância. Isso gerou uma deformidade na maneira como eu me via. Isso gerou uma deformidade na maneira como eu via Deus. E eu estava ali buscando cura. Senhor, eu não quero continuar me invejosa. Eu já estou há anos dentro da igreja, mas eu continuo invejosa, Senhor. Eu não quero mais. A gente faz campanha para carro novo, campanha para casar, campanha para apartamento dos sonhos. Faz campanha para deixar de ser invejosa. Eu estava lá na minha campanha pessoal.
E buscando de Deus, e buscando de Deus, e buscando de Deus. Eu já tinha escrito o meu primeiro livro, Da Janela ao Monte. Ele ainda não tinha esse título. Mas os manuscritos dele estavam prontos e guardados. Eu tive a promessa de uma pessoa, que era um líder na época, que falou: nós queremos lançar o seu livro, pelo Diante do Trono. Quando nós tivermos uma publicadora, eu quero lançar o seu livro. E eu fiquei tão empolgada com aquela história, que a publicadora do Diante do Trono ia lançar o meu livro. E um dia, nós do Diante do Trono, na época eu era do Diante do Trono, e a gente foi para um aniversário na casa da Ana Paula. Quando nós chegamos na casa da Ana Paula, tinha umas mesas lindas, e em cima das mesas um livro. Quando eu olhei o livro, era o Louvor e Adoração. É isso que chama o primeiro livro da Ana? Que tinha ela na capa? Acho que era Louvor e Adoração que chamava o livro. E eu olhei na época, a primeira tiragem do livro era capa dura, tinha fotos, era o jeito que eu sonhava o meu livro. A Ana não sabia disso, nem sonhava. Ninguém sabia, era um sonho guardado no meu coração. Quando eu vi aquele livro, virei o selo, publicadora Diante do Trono. Adivinha? Mas dessa vez foi diferente. Não veio aquela raiva. Veio aquela tristeza. E eu falei: meu Deus, por que não o meu livro? Eu nunca vou lançar livro, né, Senhor? Aí eu me afastei do povo e fui para debaixo de uma árvore. E eu chorei e falei: Senhor, eu não aguento mais ser invejosa. Me liberta. Me liberta. Senhor, eu oro pela Ana, Senhor. Cobre a Ana, Senhor. Guarda a Ana, Senhor. E abençoa esse livro, Senhor. E eu comecei a orar pela vida da Ana e abençoar aquele livro. Eu abençoo esse livro. Mas eu fiquei tão frustrada comigo, tão decepcionada, porque eu estava, sabe, crente de verdade. Eu estava tentando sair da mesa, sabe? E aí eu fui para casa. E eu estava mal, arrasada, frustrada, decepcionada comigo mesma. E o João, a gente tinha que ministrar à noite, no domingo. Isso foi no sábado à noite. Eu acordei o domingo, fiquei o domingo inteiro mal. E o João falava: o que você tem? Eu: nada. O que você tem, meu bem? Você está triste? Nada. Nada não, João, me deixa quieta. Me deixa quieta. E o João veio ministrar na igreja. Vamos, eu não posso subir no púlpito do jeito que eu estou. Eu não posso ministrar do jeito que eu estou. Quando o João saiu, eu ajoelhei na sala da minha casa e falei: Senhor, eu vou te seguir de longe, porque te seguir de perto dói demais. Eu não consigo, eu sempre me frustro, não tem jeito para mim. Eu te amo, mas eu vou te seguir de longe. Eu fiz essa oração com essas palavras. Fui dormir. O João chegou do culto tarde, foi na cama, me beijou e falou assim: eu trouxe um negócio para você que a Roma mandou, uma amiga de Londrina. Ah, é? Ela mandou um livro para você. Eu: tá bom. Ele pôs em cima da mesa de cabeceira, que era mais alta do que a minha cama. Então eu não vi a capa do livro nem nada. Dormi. No dia seguinte, eu naquela angústia, naquela decepção comigo mesma, com aquela frustração, eu acordei, sentei na cama, encostei no travesseiro. O João já tinha saído para trabalhar, passei a mão no livro. Quando eu olhei a capa do livro, o livro dizia: Moldado por Deus. Eu queria ter trazido o livro hoje. Eu passei umas 3 páginas do livro, começando a ler o livro. E as primeiras páginas, Max Lucado ilustrava Pedro, um homem antes da crucificação. E ele falava que Pedro sabia como manter a religião em alta, sabia como manter a água sem movimento, sabia como não tomar atitudes bruscas. Ele sabia manter a fé na distância, na superficialidade.
não perto para não ser confundido com Jesus, se mantendo à distância para não ser condenado com Ele. Aquela história já mexeu comigo, e eu virei algumas páginas, gente, e o livro dizia assim: siga-me de longe. Palavras do livro: siga-me de longe e você me negará. Você não vai morrer por alguém em quem não pode tocar. Uma coisa assim, ponto final. Siga-me de perto e você subirá ao monte comigo e morrerá comigo alegremente. Eu nunca recebi uma resposta de oração tão instantânea e tão precisa como um bisturi. Eu mexi algumas páginas e o autor dizia: há muitas ferramentas na caixa do ferreiro. Umas estão jogadas, sem corte, sem uso. Mas outras estão dando boas-vindas às marteladas do ferreiro, incandescentes. E eu fiquei visualizando aquilo, o ferreiro pegando o ferro, colocando no fogo, esquentando, 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 põe na bigorna e bate, e malha o ferro, e malha o ferro, e malha o ferro, e olha, tá bom, tem corte, vai dar uma espada, vai dar uma faca, vai dar um bisturi, isso aqui vai prestar, então vai ser usado. Ou não está pronto ainda, volta para o fogo, volta para a bigorna, vai para o fogo, vai para a bigorna, até que se torne uma ferramenta para uso. E depois que somos usadas, perdemos o corte. Voltamos para a fornalha e para a bigorna. E assim o Senhor vai nos aperfeiçoando, nos tornando compassivas, nos tornando misericordiosas, nos tornando generosas, fazendo olhar o problema da outra e se identificando com o problema da outra. Não nos tornando filhas mimadas, mal acostumadas, centradas no ego, centradas no eu, e tantas dores que nós estamos experimentando na nossa feminilidade. É por causa que nós estamos ainda na mesa, antes da ressurreição. Nós ainda somos mimadas, nós ainda estamos competindo entre nós mesmas. Quem tem a roupa mais bonita, quem tem o cabelo mais louro, quem tem mais sucesso, mais seguidor no Instagram. Por isso, quando a gente se compara com a outra, a gente está vulnerável à inveja. A gente não faz florescer as sementes que Deus confiou a você. Se você está viva, minha linda, é porque Deus tem um plano para você. Mas você vive alienada desse plano porque você está sendo embaraçada, enganada na mensagem desse mundo que te distrai e te mantém na mesa, no jardim, antes da crucificação. Deus está te chamando. Vem morrer comigo. Sobe um monte comigo. Morre para você mesma, para o seu ego, lá no seu casamento. Não dorme no jardim, ore. Para de trair Jesus com um beijo, morra por Ele. Pare de se esquivar, não querendo se comprometer. Que as pessoas olhem para você e vejam a face de Jesus em você, a autoridade de Jesus em você, o amor de Jesus se derramar através de você. Essa é a nossa vocação, e quando a gente não cumpre a nossa vocação, a gente fica estéril. Reclamonas, amarguradas, pesadas, infrutíferas. A vida abundante que está reservada para nós nasce da morte do eu. Porque Jesus escolheu morrer, Ele recebeu um nome que é sobre todo o nome. O padrão de Deus é diferente do nosso padrão. Enquanto Satanás já era o cara, quis ser mais, Jesus, sendo tudo, se tornou nada. E foi por isso que Ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Eu não estou propondo para você, vem morrer que Jesus vai te dar mais. Não. Vem morrer porque Ele te capacita a morrer. Vem morrer para você mesmo porque é melhor. Vem morrer porque você fica livre.
livre dos embaraços, livre das coisas que você pensa que você tem que ser ou ter. E é uma liberdade maravilhosa. E mais do que isso, gera vida. Vida que nasce da morte. Feche os seus olhos. Eu não sei o que você está enfrentando. Talvez você veio nesse culto de mulheres querendo distrair um pouco a sua cabeça, porque você está tão cheia de problemas. Mas deixa eu te falar, tem uma cruz. Abraça essa cruz. Tem uma adversidade. Confia. Permaneça. A gente tem que ser liberto do entretenimento gospel, gente. A gente tem que parar de manter só a nossa alma nutrida, enquanto o nosso espírito está ficando enfraquecido, subnutrido. A gente tem que parar de amar tanto essa terra e passar a desejar o céu. Não desejar morrer, mas ter aspiração pela eternidade. Nada é melhor do que o Senhor. Nada. Mas nós estamos tão presos nessa terra que a gente está preferindo que Jesus espere um pouco para voltar, porque eu quero casar, quero ter filho, quero formar no meu doutorado, no meu mestrado, quero pagar minhas dívidas. Dê boas-vindas às marteladas do ferreiro. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Você não está mais à deriva. Às vezes você está pensando que é o diabo, né? Não. É Deus que está querendo te espremer, produzir semente, produzir caldo, te aperfeiçoar, te tornar uma pessoa menos egoísta. Infelizmente, gente, a nossa natureza terrena, ela é tão corrompida que a nossa purificação, ela vem pelos vales. Graças a Deus que Deus é um Deus misericordioso. Ele também nos leva nos montes, Ele provê refrigério, mas depois Ele nos leva novamente no vale. As águas amargas, a monotonia do maná. Mas com Ele, na presença dEle, vivendo a ressurreição, a vitória, a reconciliação, nunca mais você vai estar sozinha. Nunca mais. Para de negociar. Para de fazer barganha com Deus. Renda-se. Passe de fase. Sai da mesa, sai do Getsêmani. Sai do pátio da casa do sumo sacerdote. Atravessa a porta trancada no sábado. Vai no túmulo vazio. Contempla Jesus ressurreto, vencedor. E lembre-se do que Ele te disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não se contente em ser mais um religioso, frequentador de igreja. Vai para o relacionamento. Vai para a comunhão. No lugar onde você é capacitado a morrer alegremente, livre das suas preferências e também livre das suas dores, porque eu sei que o meu Redentor se levantará sobre a terra. Eu sei em que eu tenho crido. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria.
força, honra, glória e louvor, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, mas não com o reinado desse mundo, não com uma coroa corrompida, não com a disputa dos homens. Nós somos um povo chamado para ser diferente. A nossa autoridade vem do alto e se derrama em amor, em compaixão, em serviço, em humildade. Veja a ressurreição. Quando você contemplar a ressurreição, você vai estar pronto para morrer. E você vai perceber que os seus problemas não são tão grandes assim. E que não são em vão. Eles são didáticos. Eu não posso afirmar para vocês que eu sou uma discípula após a ressurreição. De vez em quando eu volto na mesa. De vez em quando eu volto no jardim e durmo, cochilo. Mas quando eu olho para a ressurreição, oh Senhor, obrigado porque eu tenho liberdade. Não se contente com a mesa, não se contente com o jardim, não se contente com o pátio do sumo sacerdote. Vá no túmulo vazio e deixa o Senhor te passar de fase. Para de viver um cristianismo aparente. Vai andar por aí dizendo: em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. Esteja pronto para morrer, esteja pronto para ser preso, esteja pronto. Sozinho você vai conseguir isso? Não. Mas se achegue à tumba vazia. Se achegue. E deixa o Senhor te transformar de dentro para fora. Eu não sei que vida que você está vivendo, mas eu quero fazer um apelo nessa noite. Às vezes você é uma frequentadora de igreja. Eu fui durante muitos anos. Eu amava Jesus, mas eu só frequentava a igreja. Eu não usufruía da vida, da ressurreição. Depois que eu comecei a beber da ressurreição, é que o Senhor sarou o meu coração. E me mostrou que eu não precisava de ter inveja. Que Ele tinha um plano só para mim. Um propósito só para mim. E que Ele ia me usar desse jeito esquisito mesmo que eu sou. Ele curou a minha autoestima. Ele curou meu relacionamento com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos. Ele me fez perdoar aquela pessoa que me abusou. Ele me passou de fase. E eu continuo andando para não retroceder. Não viver uma religião, mas a ressurreição. Talvez um dia você fez uma oração emocional. Mas eu quero te perguntar nessa noite: você está disposto a ser uma discípula depois da ressurreição? Você está disposta a viver a vida de Deus? Ou você quer continuar vivendo a sua? Se você quer viver a vida de Deus,
se você está cansada de viver a sua vida, se você está aí lutando com as mesmas coisas, os mesmos pecados reincidentes, o mesmo cristianismo meia boca, a mesma religiosidade farisaica, que não te sustenta, que não te transforma, que não te liberta, que não te cura, e você já está exausta, como um dia eu me achei exausta. Deus, eu não aguento mais. Aí eu caí de joelho e me rendi. Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. Transforma a minha vida, transforma o meu caráter, ajeita a deformidade que foi causada pelas dores do passado. Eu quero vida nova, eu quero vida abundante, eu quero andar, eu quero ser esse trator nas suas mãos, levando vida, esperança. Eu não quero viver um evangelho só para mim. A máxima do evangelho é: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente começa a servir o outro, quando a gente começa a viver a dor do outro, quando a gente começa a orar pelo outro, chorar com o outro, sentir com o outro, a gente olha pra gente e pensa assim: meu Deus, como eu sou feliz e não sabia, como eu tenho tanto e não sabia. Embaraçado no engano do ego, embaraçado no engano do eu, da competição, do reino desse mundo passageiro, efêmero. Quem é famoso hoje, amanhã não é. O reino do Senhor é para sempre. Se você é essa pessoa que quer ser discípulo de Jesus Cristo, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse dizer isso a Ele no altar. Aleluia, Senhor. Você está diante do Senhor, e com a sua decisão de vir à frente, você está dizendo com essa atitude: eu não quero mais ficar presa antes da ressurreição. Eu quero ser a discípula do Senhor pós-ressurreição. Eu quero experimentar o poder libertador do eu. Eu quero ser liberta do meu ego, do meu eu, dos meus interesses pessoais. E eu quero te perguntar: Senhor, qual é o seu propósito para mim? Eis-me aqui. Eu me rendo, eu me entrego. Eu preciso de Ti, eu confio em Ti. Então você que está de joelhos aqui na frente, eu queria que você repetisse comigo uma oração. Amém? Não é a minha oração que vai fazer alguma coisa pela sua vida, mas a sua decisão, a sua firme decisão. Não uma decisão emocional, uma decisão madura, uma decisão consciente. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Senhor Deus, eu estou na Tua presença, porque eu quero viver a Sua vida. O Senhor morreu a minha morte, e eu quero viver a Sua vida, uma vida plena, mesmo na falta, uma vida abundante, mesmo na luta, uma vida que frutifica e que se derrama em vida para outras vidas. Eu não quero a religião, eu quero o relacionamento. Eu quero Te conhecer. Eu não quero as Suas dádivas, eu quero a comunhão com o Senhor. Eu quero a Sua presença. Me liberta, Senhor, da cegueira da religião. Eu não quero entretenimento, eu quero um envolvimento íntimo e profundo com o Senhor, com a pessoa do Senhor. Ninguém no seu lugar, nenhum líder, nenhum cantor morreu por mim na cruz. Eu quero o Teu sacrifício, eu quero a Tua vida. Eu me rendo nessa noite, e eu Te peço que o Senhor cele este momento
me dando nova vida. Aquilo que os discípulos receberam após a ressurreição, após o Pentecoste, é isso que eu quero. Eu quero viver pronta para morrer. Eu quero viver por algo maior do que eu mesma. Eu não quero apenas trabalhar para o Senhor. Eu quero pertencer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, nós como igreja, estenda a tua mão, igreja. Nós como igreja selamos este momento. Senhor, nós te pedimos, Pai, que a partir de hoje seja um divisor de águas na vida dessas mulheres. Que elas se levantem como um poderoso exército, Senhor. Transformadas, curadas, restauradas para restaurar. Que a vida de Jesus nelas se derrame, gerando mais vida e mais vida e mais vida. Que elas varram essa geração com amor, com santidade, com pureza, com renúncia, com simplicidade. Parecidas com o Senhor Jesus. Com o teu perfume, com a tua vida se derramando. Fontes de águas vivas para a vida eterna, jorrando de dentro do nosso interior. Nós como igreja abençoamos essas mulheres e pedimos sobre elas um novo tempo a partir de hoje, em nome de Jesus. Que elas não vejam nunca mais as suas dores e adversidades com os mesmos olhos. Que elas vejam a tumba vazia e a capacidade de vencer a morte. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço nessa mulher aí do seu lado. Aleluia. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Não se preocupe, nós vamos encerrar 9h30. Não se preocupe, nós não vamos passar das 9h30. Volte para o seu lugar. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras
Glória ao Senhor. Às vezes a gente gostaria que as palavras fossem mais doces e que a gente enfeitasse a palavra, mas a promessa, entre o Egito e a promessa, tem o deserto. Não veja o deserto como seu inimigo. Não murmure no deserto. Você não está sozinha. O Deus de Israel é contigo. Atravesse o deserto. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o deserto. Não se contente com uma vida cristã medíocre, focada apenas em si mesmo. Quando a gente serve o outro, quando a gente se aproxima do outro, quando a gente vive a simplicidade do Evangelho, nós somos libertas dos cativeiros e das distrações que impedem que o plano de Deus se cumpra nas nossas vidas. Eu vivi isso. E eu queria muito dividir nesse primeiro Femininas a essência. O resto é acessório. O resto é acessório. A gente ama acessório, mas o resto é acessório. Que você volte para a essência do Evangelho. Que você viva a plenitude do que significou o Cordeiro de Deus sendo moído para que você tivesse vida. E que você suba a cruz com Ele. Suba o monte com Ele e morra com Ele alegremente. Deus abençoe vocês. Na próxima quarta a gente tem de novo. Glória a Deus. Traga uma amiga, traga sua filha, traga sua irmã, né? E nós esperamos a rica palavra do Senhor sobre nós sendo derramada na próxima semana. Dê um abraço bem gostoso nessa mulher do seu lado e vão na paz, vão na graça, vão na bênção e na proteção do Senhor. Aleluia!